fazer uso da tribuna o senhor Álvaro Alberto Ferreira Mendes Júnior. Nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em primeiro lugar, eu agradeço a todos os presentes, em especial a Vossa Excelência, deputada Cristonieto, pela brilhante ideia em realizar essa sessão solene em homenagem ao Dia da Educação Brasileira, aos presentes na mesa, em especial o deputado Coronel Tadeu, a professora Andréa Medrado e o professor Eduardo Mello, que são duas pessoas muito queridas. E entrando propriamente no tema de hoje, nós sabemos que até pouco tempo atrás, no governo anterior, nós vivíamos num cenário de uma divisão muito complexa de ódio, de luta de classes, e num cenário de luta de classes que também se desenvolve dentro das escolas. E a gente queria aqui, numa nova era, propor que a gente não passe mais a odiar ou a invejar as pessoas que estão acima da gente, mas que a gente passe a admirar. Né? Porque é só admirando e amando as qualidades das pessoas a gente consegue se desenvolver propriamente. E se a gente está falando no Dia da Educação Brasileira e propriamente em educação, nada mais apropriado do que começar a abadia que envolve múltiplos trabalhos. A gente tem a Suma contra os Gentios, várias questões disputadas, a Catena Áurea, comentário aos Evangelhos, e a obra magna, que vai se tornar a maior obra intelectual da história do Ocidente também, que é a Suma Teológica. E é impressionante, é bom a gente voltar, porque hoje existe aquela visão deturpada de que na Idade Média seria a Idade das Trevas e que as pessoas não teriam nível intelectual mais baixo, teriam um nível intelectual mais baixo. Mas quem olha aquela época sabe que o movimento era completamente o inverso. Né? Então, naquela época, nós tínhamos pessoas que, como Santo Tomás de Aquino, na Abadia de Monte Cassino, aos 5, 6 anos, eles eram treinados a fazer apenas duas coisas na vida: estudar e amar a Deus. Então, é óbvio que hoje, no mundo de distração, a gente vai viver com pessoas que são de um nível intelectual muito mais baixo. E a própria Suma Teológica de São Tomás de Aquino, ela foi feita, e é uma grande obra teológica, e logo no seu início, São Tomás de Aquino vai dizer que é uma obra para principiantes. E é interessante porque eu conheço um doutor em filosofia, doutor em filosofia pela PUC-Rio, que me disse uma vez, eu não gosto de São Tomás porque ele é muito difícil. Então, a gente sabe que os doutores hoje não conseguiriam ser alunos na Universidade de Paris. Então, algo se perdeu na educação do Ocidente. É importante notar isso. E a gente vai ver mais adiante que algo foi esse. Mas a gente está no século XIII e eu quero a Loyola, o outro, Pedro Fabro, e o terceiro, Francisco Xavier. E da união desses três jovens, na ainda maior universidade do mundo, a Universidade de Paris, no século XVI, metade do mundo vai ser impactado positivamente. Então, Inácio de Loyola já era uma pessoa que, pensamos nós, está em sétima morada. Ele era um homem, um grande nobre espanhol que se converte, vai morar como um eremita na caverna de Manresa, constrói seus exercícios espirituais ali, já testemunha vários milagres naquela caverna e entende que era preciso converter a elite intelectual do planeta e vai para a Universidade de Paris. E divide o quarto com dois homens. Um era um grande intelectual, Pedro Fabro, dominar. Então, dois dessas três pessoas, num quarto de república da Universidade de Paris, já são católicos. E aí, Inácio de Loyola vai fazer um segundo movimento, converter um homem mais novo, mais rico, mais poderoso e mais afamado, Francisco Xavier. Isso era muito mais difícil, porque agora Inácio de Loyola ele tem cerca de 14, 18 anos mais velho que Francisco Xavier, era um homem coxo, né, muito humilde, porque ele tinha sido despejado de todas as glórias do mundo, e aquilo para o Francisco Xavier era algo muito impactante, né? Porque ele era um cara muito prestigiado na Universidade de Paris. Só que Inácio de Loyola começa a orar pela conversão de Francisco Xavier. Inácio de Loyola, mais uma vez, se coloca como um aluno de
Francisco Xavier, até que um dia, quando eles estão conversando, Inácio de Loyola pergunta para Francisco Xavier, citando Marcos 8, Francisco, nós vemos o quanto você é forte, o quanto você é conhecido, o quanto todas as pessoas te admiram na Universidade de Paris, mas de que adianta ganhar ao mundo se você vier a perder a sua alma? E Francisco Xavier fica completamente surpreso com aquela resposta de Inácio de Loyola, porque ele tinha tudo, mas não tinha Deus ainda. E resolve se submeter aos exercícios espirituais e se converte. Então, de repente, na maior universidade do mundo, no século XVI, onde Santo Tomás de Aquino tinha dado aula, você tinha 3 pessoas convertidas numa sala, num quarto de república. E aí Inácio de Loyola resolve ir mais longe. Ele resolve pegar uma cruz como esta, que está aqui na Câmara dos Deputados, e colocar na parede do seu quarto de república. E aí, os liberais da época resolvem caçoar desse movimento de Inácio de Loyola e picham embaixo da cruz, na porta, Societas Jesu, a Companhia de Jesus. E aí esse nome encontra com a visão que Inácio de Loyola tem na caverna de Manresa e vai batizar a Companhia de Jesus. Então, de repente, na maior universidade do mundo, você tinha 3 grandes pessoas prontas a se tornarem santos e intelectuais. E esses 3 homens vão converter logo outros professores das principais universidades da Europa, e poucos anos depois, em 1540, o Papa Paulo III assina a bula de fundação da Companhia de Jesus com 10 padres e grandes intelectuais da Europa. E essa bula vai assinar o início da educação brasileira. Por quê? Nós veremos. Então, logo depois, um desses 10 iniciais, o padre Simão Rodrigues, vai ser provincial dos jesuítas em Portugal, e os jesuítas vão assumir a Universidade de Coimbra, a maior universidade mais prestigiosa de todas as nações que hoje falam a língua portuguesa, né? Então, a Universidade de Coimbra, no século XVI, também era uma universidade de prestígio mundial, muito diferente das nossas atuais, né? Que só querem saber de doutrinação em grande parte. Mas não era assim naquela época. A Universidade de Coimbra era uma grande universidade de prestígio, estava nas mãos dos jesuítas, e o rei Dom João III, estamos em 1540, né, o início da colonização do Brasil, toma uma iniciativa que vai ser fundamental para o desenvolvimento brasileiro nos 2 séculos seguintes. Sabendo que não existia uma maior classe de intelectuais em todo o planeta como os jesuítas, ele pede intelectuais jesuítas para a nação brasileira. E é importante que a gente entenda isso, porque cada intelectual de engenharia, patrimônios mundiais, né? Então, a gente vê que o desafio dos jesuítas era um desafio até maior do que os apóstolos, porque os apóstolos pregavam para uma civilização, né, bem ou mal, decadente, mas de pessoas que sabiam ler, que sabiam escrever, que tinham acesso à cultura. Os jesuítas começaram o caminho do zero. Encontraram uma nação onde não havia nenhuma civilização e dela ergueram algo que se prometia ser gigantesco. E nessa Universidade de Coimbra, e aí chegando no nosso patrono da educação real, vai chegar um homem espanhol, nascido nas Ilhas Canárias, entrar na Companhia de Jesus, né? Então eu faço aqui mais um chamado. Quando a gente diz da importância e da força intelectual dos jesuítas, ninguém hoje nem imagina. Mas quando a gente volta nesse espectro maior da história, vê como as coisas eram mais claras. Então, o poder transformador de cada jesuíta era tão alto que quando ele era enviado para uma região, ele convertia a região inteira. Então, nós temos, por exemplo, Francisco Xavier, que foi para as Índias e virou apóstolo das Índias. Nós temos Pedro Canísio, doutor da igreja, que foi para a Alemanha e virou apóstolo da Alemanha. Nós temos o padre Edmundo Campiano, mártir, que foi para a Inglaterra escondido dos reis protestantes e desafiou todos os professores das universidades de Oxford e Cambridge para um debate acerca da verdadeira religião.
E todos se esconderam, obviamente, o debate não era para acontecer, os reis pegaram ele, prenderam, começaram a torturar, e quando o padre Edmundo Campiano estava praticamente morto, colocaram os intelectuais protestantes para debater, e estes perderam. Então o padre Edmundo Campiano ele foi parado na guilhotina, foi parado no machado da monarquia protestante. E foi assim até o último, nós sabemos, jesuítas, a partir da perseguição de Pombal. Mas então nós sabemos agora o quanto esses jesuítas eram bem formados e o quanto eles amavam e queriam levar a civilização para o Brasil. E José de Anchieta chega assim no Brasil em 1553. E logo no início pedem para que ele vire professor do Colégio de São Paulo. E imaginem que hoje a gente vê um colégio e pensa em algo completamente estruturado, mas a gente está no início das civilizações. E nesse início, aquele colégio era algo muito rudimentar ainda, né? Feito provavelmente de barro, pau a pique, e que servia para tudo. Então existe uma carta de Anchieta para Inácio de Loyola, em que ele comenta justamente isso. Ele comenta o quanto faltavam coisas. E ele vai dizer, aqui a gente não tem as mesmas comodidades que existem na Europa, mas eu estou ótimo, porque assim eu consigo me assemelhar perfeitamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse homem, ele vai ensinar 7 anos no Colégio de São Paulo, mas não só isso, ele vai aprender a língua tupi, vai fazer uma gramática em tupi, pegar a língua dos bárbaros indígenas e codificar elas numa gramática, vai fazer vários poemas, vários discursos belíssimos e deixar muito material escrito para a cultura brasileira. Em 1560 ele vai fazer mais do que isso. Além de educar as pessoas que já estavam na civilização, José de Anchieta vai buscar as pessoas que estavam fora da civilização. E José de Anchieta entra nas florestas, nas matas, atrás de índios a converter. Munido de quê? Munido de uma sotaina só, uma trouxa com os equipamentos mínimos para se fazer uma missa, um breviário e uma cruz na mão. E assim ele entrava dentro das florestas, subindo picos, descendo vales, atravessando rios, em busca de almas a converter. E quando ele encontrava o índio, ele ia atrás do índio de braços abertos e na cruz na mão, tentava puxá-lo, convertê-lo e trazê-lo à civilização. Assim, José de Anchieta, ele ensina várias centenas e centenas de pessoas, tanto nas cidades nascentes, como vai buscar pessoas a civilizar. Isso era São José de Anchieta, com completo despego sobre as coisas materiais. Porque quando José de Anchieta queria dormir, qualquer chão servia. Quando ele queria ler, ele ia à biblioteca. Quando ele queria rezar, ele ia à igreja. José de Anchieta não tinha quarto, não tinha móveis, não tinha utensílios. A única coisa que ele tinha é a única coisa que é indispensável a todos nós: Deus. É aquilo que a gente leva. E por isso Deus não deixou de acompanhar e suportar o seu apostolado e o seu projeto civilizacional para o Brasil em todos os cantos que ele ia. Então existem milhares e milhares de reportes de milagres de São José de Anchieta, algo que a gente só vê nos grandes santos de sétima morada, como o Padre Pio ou nos apóstolos. Então nós sabemos que São José de Anchieta se bilocou, teve o dom da profecia, ressuscitou pessoas no Brasil, e são fatos, os documentos, e para a gente não fazer uma palestra sobre o milagre de São José de Anchieta, eu quero pelo menos citar um. E nesse ânsia dele de levar a civilização para todos os cantos do Brasil, ele vai com o Padre Vicente Rodrigues e 2 outros homens, num barco, andar pelos rios do sudeste brasileiro, e ele está rezando ali, de repente, por causa da correnteza do rio, o barco vira. E como a correnteza estava muito forte, todos os 3 homens que o acompanhavam começam a nadar desesperados para o litoral, conseguem chegar, e quando eles chegam no litoral do rio, eles olham para dentro eles olham para os seus lados e José de Anchieta não está lá. Um deles volta desesperado, começa a mergulhar para tentar achar José de Anchieta e nada. Não encontra o nosso patrono de educação. Desesperado, ele volta para o litoral, todos os dão como mortos. Essa pessoa ela recupera o fôlego, volta para dentro do rio,
mergulha e encontra José de Anchieta. E como ele estava? Rezando o breviário no fundo do rio, como antes do naufrágio. Estupefado, o homem tira José de Anchieta, leva para as suas margens, e José de Anchieta está encharcado e o breviário enxuto. Então esse é o tipo de homem que a gente está propondo aqui para ser erguido como patrão da educação. Um homem que foi professor do Colégio de São Paulo, converteu milhares de pessoas, educou milhares de pessoas na mais fina sabedoria da tradição dos jesuítas, da tradição da Universidade de Paris. Um homem que tem as máximas qualidades, né, e que, por isso, eu tenho certeza que merece ser o patrão da educação brasileira. E aí alguém pode nos perguntar, bom, e onde está o legado dos jesuítas? Se a gente só vê o caos por aí. Simples. Todos nós sabemos que os jesuítas eram imbatíveis na universidade e convertiam por todos os lugares as pessoas por onde passavam. Então era preciso que os partidos da Revolução se unissem para destruir a ordem jesuíta. E aí 3 partidos se uniram nesse intento. Os liberais da Casa Maçônicas, os jansenistas e os protestantes. Unidos, perseguiram os jesuítas até o último homem, até a sua expulsão das terras brasileiras em 1759 e até a supressão da ordem em 1764. Então, de repente, o Brasil se viu sem a sua grande classe intelectual, as pessoas que estavam formando a nação. E quem começou a entrar no lugar? Os partidos da Revolução. Primeiro os liberais e, no século XX, os marxistas, os neomarxistas e os globalistas. E aí a gente vê hoje os frutos da Revolução. Quais são os frutos da educação brasileira hoje? Nós vemos nas nossas elites, as nossas econômica, né? E esse caos todo pode parecer para a gente um desespero, mas também o entendimento da história ela dá para a gente um sinal. Por quê? Porque andando junto com Santo Tomás, andando junto com os jesuítas, andando junto com o nosso patrão da educação brasileira, São José de Anchieta, agora a gente já sabe qual é a solução. A solução para a educação brasileira é a formação de grandes intelectuais, mas não de intelectuais materialistas, de intelectuais que saibam qual é o fim último do homem. Amar e servir a Deus nessa vida para estar unido a Ele até a eternidade. Nós precisamos de novos intelectuais, nós precisamos de novos santos, nós precisamos de novos Santo Tomás de Aquinos, novos Santo Inácio de Loyola, novos São José de Anchieta. Viva São José de Anchieta, viva Cristo Rei. Muito obrigada pela brilhante exposição, senhor Álvaro Mendes. E agora eu convido para fazer uso da tribuna o senhor Eduardo Miranda Mello. Esse óculos está mais me atrapalhando que outra coisa. Eu estou vendo tudo diferente. Assim. Bom dia a todos, todos os presentes. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, aqui a composição da mesa, a deputada Cristo Nieto, que foi a requerente dessa solenidade, ao deputado Coronel Tadeu, também ao deputado Cabo Júnior Amaral, ao senhor Álvaro, que acabou de proferir